é a ideologia dos crentes, a igreja dos crentes que está tomando todos os espaços. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa forma de utopia, que é essa igreja dos crentes que está se formando aí no Brasil, que inclusive apareceu no inventário do Le Monde sobre os centros de poder do planeta, apareceu a igreja do Edir Macedo. Então, por favor. Deixa a Rubem falar primeiro, eu não entendi muito não. Então, Rubem. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho a impressão que dentro de 20 anos o Brasil vai ser dominado pelos crentes, pelos evangélicos. Para responder a sua pergunta, eu vou contar uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava ligado a uma agência ecumênica e nós recebemos uma carta de um bispo lá do norte do país perguntando a gente o que fazer para o fato de que, face ao fato de que comunidades eclesiais de base estavam se convertendo a granel para as igrejas pentecostais. Todos nós que estávamos envolvidos naquela situação estávamos de acordo com uma coisa, que as comunidades eclesiais de base, que tinham ideologia rigorosamente política, haviam deixado de falar, de ter linguagem para exprimir uma parte da utopia do povo. Por exemplo, ela não tinha o que falar diante de uma criança morta. Diante de uma criança morta, o que você diz? Numa sociedade socialista a criança não vai morrer mais. Isso não consola as pessoas. Então, faltou alguma coisa. A Igreja Católica, o velho Gustavo Corsão estava completamente gagá, mas ele estava certo quando ele disse que com o Vaticano II, a Igreja Católica virou protestante. Ou seja, a Igreja Católica perdeu uma dimensão simbólica, ela não tem mais a dimensão simbólica. Aliás, eu tenho uma fantasia, o seguinte, que talvez a igreja ficasse melhor se todo mundo começasse a falar latim de novo. Porque se todos falassem latim, eu explicava para você, Darcy. Tupi é melhor. Sabe que se começar a falar latim, todas as pessoas vão ter a sensação de que coisas maravilhosas estão sendo faladas, mas falam em português e as coisas são absolutamente terríveis. As igrejas dos crentes respondem a necessidades muito concretas. Não resolvem as necessidades, mas elas estão falando a necessidades concretas do povo, necessidades do tipo de milagre, como arranjar emprego, como ficar rico, ou seja, que é uma forma de ajudar o pessoal a ser capitalista sem entrar por milagre, Macedo, e sem ser do Bispo Macedo, né? Que é realmente um empresário extraordinário. Então, é verdade, o que eu vou fazer é verdade. Né? Eu, com toda a minha inteligência, não consigo fazer nada, ele não consegue fazer aquelas coisas. Eu estou totalmente de acordo com o Rubem. Uma das coisas mais importantes do Brasil de hoje é a expansão dos cultos evangélicos. A Igreja Católica entrou em decadência feia, que me dói muito. Isso começou no princípio do século, quando houve um movimento de romanização, ou de criação de uma igreja correta. Então passaram a proibir as coisas do povo. As festas, na minha cidade, por exemplo, eu sempre brinco que quero ser imperador, porque era minha vocação menina. Porque em cada ano, no mês de agosto, 3 meninos eram coroados imperadores do divino dentro da igreja. E toda a gente comia na festa do divino. A igreja comandava a vida. Mas esses padres belgas, holandeses que chegaram aqui, quiseram fazer disso uma Holanda, foi um desastre para o Brasil inteiro. E abriram um espaço muito grande para os protestantes que estavam chegando. Não chama protestante, não, fala evangélico. Evangélico está chegando. Agora, então, eles tiveram uma expansão muito grande, porque, primeiro, são capazes de formar um missionário, um pastor, em dias, treiná-lo e colocá-lo junto do povo, lendo a Bíblia. E tem um livro prodigioso, literariamente, para ler, para um povo que mesmo quando sabe ler, não tem o que ler. Então isso teve um efeito tremendo, o encontro do Brasil com a Bíblia e a sabedoria popular. Num dos meus romances, eu romancei uma figura desse, que é um cearense meio doidão, que prega a Bíblia a modo dele, que entende a Bíblia como Lutero mandava entender. A grande revolução europeia, uma das grandes revoluções, foi o doido do Lutero, que decidiu que a forma suprema de rezar era ler a Bíblia. A Bíblia até então era proibida, porque era uma coisa para os sábios, para o sacerdote formado. Ele generalizou. Com isso ele converteu todas as igrejas em escolas. Com isso ele alfabetizou todas as áreas em que o evangelismo tinha precedência. Por outro lado, tem outra coisa extremamente misteriosa para mim, mas eu sou antropólogo, estudo essas coisas e vejo aí. Por exemplo, eu creio que nós estamos num tempo em que Deus está solto, sobretudo a pomba do Divino Espírito Santo. Está doido aí? Então, tem milagre em todo lugar, surge milagreiro em todo lugar, e na Igreja Católica também. Então estão surgindo milagreiros, o que é uma maravilha, porque o ruim de uma religião é quando os padres todos são burocratas de Deus, estão ali, obrigando a cumprir as regras. De repente, isso está se quebrando. O mal todo é que o Vaticano, por influência norte-americana e de outros, pegaram um polaco, meu doidão, fizeram papa. O polaco vinha da luta anticomunista, ele só pensa no comunismo, e ele chegou lá, então faz doiduras. Por exemplo, não permitir que homens maduros, que já criaram seus filhos e que querem ser pregadores, se preparem para ajudar os sacerdotes. Com isso ele multiplicaria por 1000 a quantidade de pregadores da igreja, e a igreja não ficaria condenada a ter tanta gente de conduta desviada. Por quê? E a tendência é concentrar cada vez mais. Eu não tenho nada contra bicho, mas é claro que é preciso ter padre macho também. Toda essa coisa é confusa. Então a igreja, eu creio que amanhã vai se abrir para ter pregadores de tipo diferente e ela vai recuperar um pouco do território. Mas não faz mal isso do evangelismo. E faz muito bem. Você calcula, a história natural de um operário comum é encher a cara dele de cachaça na sexta-feira e encher a cara da mulher dele de porrada. Isso é uma coisa terrível.
Porque a brutalidade que é nessa área, na medida em que o regime chega e que impede de tomar cerveja, cara, não é cachaça, é cerveja, e que cultua, por exemplo, a virgindade das meninas, é muito bom que virtude seja cultuada. É muito bom para o povo, que não tem chance nenhuma disso. Então, eu acho que hoje em dia há muito mais virgem no mundo, no Brasil, do que havia antes, porque as meninas pobres todas estão querendo ser virgem. A chance que não havia e preocupação que não havia. Então, eu acho que a pomba do Divino Espírito Santo está solta, fazendo milagres, a quantidade de milagreiros que me procuram para me curar do câncer é enorme, e todos eles certos, seguros de que podem, e podem algo curar. Mas a minha convicção é de que há mais coisas do que a gente vê no mundo natural. Há um sobrenatural. Só que o sobrenatural é natural, falta compreendê-lo. E eu acho que esse movimento, essa religiosidade introduzida no povo, faz mais bem ao povo do que mal. Então, nós estamos nos últimos minutos, mas eu gostaria de uma fala